está, né, esse momento que nós estamos vivendo como igreja, né, de evangelismo, né? Quem aí está na missão dos 20 aí? O poder dos 20. Quem aí é retórico, tá bom? Não precisa levantar a mão aí. Quem é que está junto aí em unidade, no jejum, firme e forte? Glória a Deus, né? Meus irmãos, olha, aí agora eu senti poder aqui. Eita. Meus irmãos, eu quero trazer uma palavra hoje, agora eu vou que nem meu pastor, né? Intitulada, aí ó, intitulada A Convicção que Muda Tudo. Eu acho que quando eu passei, agora que eu parei para viu? E muda tudo. Agora que eu me atentei, que eu passei errado. Foi falha minha. É a convicção que muda tudo. Amém? Perdão, Rayane, se você for ver aí. Falha minha. Né? É a convicção que muda tudo. Quem sabe aqui o que é convicção? Todo mundo aqui sabe o que é convicção, né? Preciso chover no molhado, né? Preciso trazer aqui uma explanação detalhada, didática, de que é convicção. Não é convicção em uma simples, talvez bem superficial definição, é algo que a gente acredita, né? De uma forma irredutível. Aquilo dali é tão real que se torna um alicerce na nossa vida. Vocês estão comigo aqui? E existe nesse mundo, né, de evangelizar, né, nesse braço do evangelismo, uma convicção sobre uma pessoa muda tudo. E eu quero falar hoje sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo, né, apesar de subentender-se, quando nós lemos na palavra, parece que ele é a terceira pessoa, né, porque é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. Mas não está dito em lugar nenhum na Bíblia, você pode procurar de Gênesis e Apocalipse, que o Espírito Santo é uma afirmação bíblica que ele é a terceira pessoa. Não, ele é Deus em Espírito. Então, muitas das vezes nós nos esquecemos do Espírito Santo. E nos esquecemos do quão poderoso ele é. E nos acostumamos a viver assim. E quando nós estamos num momento como esse, né, em um só propósito, de forma específica, nós precisamos trazer a nossa memória, para que nós tenhamos esperança, que nós iremos alcançar o nosso objetivo. Amém, pastor? Amém, Aliança Jovem? No final dessa campanha, em nome de Jesus, olha para o seu lado aí. Olha aí para o seu lado. Olha para essas cadeiras vazias. Você está comigo aqui? Elas não estarão mais vazias. Mas isso parte muito de uma convicção minha e sua. Isso vai partir de uma convicção minha e sua. Porque muitas das vezes nós nos esquecemos do quão poderoso o Espírito Santo é através de nós. E muitas das vezes nós não temos nem a consciência, repita comigo, consciência, do seu agir através de nós. Nós sabemos muitas coisas, muitas informações, nós sabemos como ele flui, como seus dons, enfim, o pacote completo. Mas eu quero ir lá no início. Eu não vou falar hoje de dons de poder, que é uma das características do Espírito de Deus. Eu não vou falar de dons ou de
qualquer outra demanda, eu quero falar da sua missão nessa terra. E se nós entendermos a sua missão, e acreditarmos isso se tornar uma convicção, o evangelismo se torna muito fácil, porque a nossa visão muda de tudo. E a primeira coisa que eu quero falar para você aqui é que, no que diz respeito à evangelização, eu e você somos passivos nisso. O ativo é o Espírito Santo. Como assim, Renato? É muito paradoxal isso daí, não está fazendo muito sentido. Não sou eu que tenho que chegar e apresentar Jesus? Sim, esse é o nosso papel. Mas quem convence? O Espírito Santo. Ele é o agente ativo nisso. Eu sou passivo. No que diz respeito a convencimento. Amém? Mas nos diz respeito a levar, a ser instrumento, quem é o ativo? O Espírito Santo, porque é Ele que nos motiva a isso. Nós somos ferramentas. Amém, gente? Vocês estão comigo aqui? Nós vamos chegar lá. Se não tiver ainda, nós vamos chegar lá. Amém? Eu quero ler com vocês João, Evangelho de João, capítulo 16. A partir do verso de número 5 diz assim: agora, isso Jesus falando, agora, eu vou para aquele que me enviou. Ou seja, ele estava fazendo um discurso, dizendo que ia voltar para o Pai. Para aquele que me enviou, e nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Por que faleis essas coisas? O coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vá. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Aleluia. Esses 6 versículos resume a missão do Espírito. A missão básica, a missão tríplice. Primeira, vamos lá, quero já evidenciar de forma prática aqui no texto. Ele vai convencer o mundo do quê? Do pecado. Segunda, da justiça. E a terceira? Amém? Está claro isso? O Espírito Santo tem como primazia, no que diz respeito à evangelização, essa missão. E veja bem, eu, como casa, né, como habitação do Espírito, sou o quê? Uma ferramenta. Uma ferramenta. Sou um vaso, né? Vamos usar a nomenclatura que o irmão Paulo deixa para nós, né? Somos vasos, né, de instrumentos de fácil manejo, disponíveis para fluir nisso. Mas nós precisamos entender algumas coisas aqui. E o texto ele é tão claro, ele é tão cristalino, que nós não precisamos de muita hermenêutica ou exegese aplicada aqui. Porque ele já é autoexplicativo. Se você continuar a leitura, você vai entender. Mas eu quero evidenciar o óbvio. Amém, Pedro? Vamos falar sobre o óbvio aqui hoje. Porque nós precisamos nos lembrar de algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender é que o Espírito Santo ele está aqui na terra. Amém? Quem acha que o Espírito Santo não está aqui?
não é errado você achar isso não, irmão. Se você acha isso, hoje, você começa a acreditar que isso daí não é utopia. Ele está aqui, na terra, em mim e em você. Ele está aqui neste lugar agora. Amém? A Bíblia, ela fala de algumas posições em alguns lugares. A Bíblia fala sobre o trono de Deus, que está onde? No céu. Não é verdade? E à direita do trono de Deus está quem? O Filho. E o Espírito Santo está onde nessa brincadeira toda? Nessa organização toda? O trono de Deus, vamos lá, gente. O trono de Deus está no céu. À direita do trono do Pai está o Filho, um homem judeu. Lá. E onde é que está o trono do Espírito? Em nós. Estão começando a entender. Em nós, aqui. Ele governa a partir de mim, de você. Se nós formos abrindo espaço, aí vai entrar transformação e outras coisas, mas, como eu falei, vamos lá no início. Tudo que Deus vai fazer na terra, é através da sua igreja. Amém? Isso é uma verdade absoluta. Tudo que Deus for fazer sobre essa terra, vai ser através da sua igreja. Ou seja, através de mim e de você, por meio de quem? Do Espírito. Inclusive a evangelização. E a evangelização está nesse pacote todo. Isso daqui é título de informação, trazendo bem tranquilo. Eu falei, vamos light. Meu objetivo aqui não é jogar informação, nem trazer uma revelação. Aquela que estoura a tampa da chaleira. Mas tentar ser didático para que nós saiamos daqui equipados, convictos de uma verdade que vai alterar a nossa forma de evangelizar. Então, Aliança Jovem, a missão do Espírito Santo, né, é muito simples. Ela opera através de mim e de você, em relação às pessoas que estão perdidas no mundo. Simples, né? É tão simples que chega a ser bobo. Né, Leila? É tão simples que nos deixa assim, com essa reação. É só isso. Mas é uma verdade poderosa. É uma verdade poderosa que transforma o mundo. Todos nós conhecemos alguém que um dia esteve aqui, ou que nunca esteve. E muitas das vezes nós temos vergonha de agir como esse agente de transformação, porque nós achamos que nós é que fazemos alguma coisa, mas eu quero te desmistificar nisso hoje. Nós não vamos mudar a convicção de ninguém. O Espírito de Deus, através de você, através de mim, vai alterar a convicção daquela pessoa. E nós precisamos sair conscientes disso hoje. Nós precisamos sair convencidos disso hoje. Sair daqui dessa noite e não simplesmente segurar essa mensagem para nós, mas compartilhar com as pessoas. Ei, eu aprendi hoje algo novo, que por mais que eu já tenha ouvido, eu nunca vivi. Nós estávamos no monte segunda-feira com a liderança, e nós precisamos voltar a ver pessoas serem curadas, através das nossas vidas. E isso é o ID.
é o cumprimento, é o movimento de evangelização através de mim e de você. Quando foi a última vez que você viu alguém sendo curado porque você estendeu as mãos por ela? Lá em Mateus 16:15 vai dizer que esse é um dos sinais. Lembre aí, mude, lembre, tente puxar a sua memória. Quando foi a última vez que você estendeu as mãos sobre alguém e ela foi curada? Eu tenho certeza que você conhece alguém que está enfermo, que não conhece Jesus, e que eu tenho certeza que se você for na casa dela, ou no lugar onde ela está e falar: ei, eu posso orar por você? No nome de Jesus? Ela não vai negar. Irmãos, pode ser que nada aconteça. Não vou mentir para você. Pode ser que nada aconteça na primeira vez. Aí você vê outra pessoa. Aí você tenta mais uma vez. Aí não acontece nada. É frustrante, né, pastor? Aí você tenta a terceira. Aí parece que vai acontecer. Aí não acontece nada. Aí o inimigo das nossas almas vai dizer que esse ide, que essa promessa é uma mentira, não é uma realidade. E você vai começar a lutar consigo mesmo, contra as suas próprias convicções. Mas você precisa acreditar no governo do Espírito que habita em mim e em você. E você vai procurar a quarta pessoa, a quinta, e uma hora vai acontecer. E quando acontecer, algumas pessoas aqui viveram isso na prática. Alguns bem fresquinhos, que nem o Isaac, que voltou um dia desse, de um movimento desse. Euzélia, esqueci agora, o Calil, a irmã Carol. Eu também, a irmã Carol. Com certeza experimentaram. Sim ou não, Euzélia? O Pedro, lá na Colômbia, né? Aqui também, olha aí, ó. Gente, isso é real. Isso é real. Isso é real. Não é uma utopia. Só que nós deixamos de acreditar na operação do Espírito através de nós. Se tornou fácil demais só vir. Se tornou cômodo demais. Mas vamos continuar. Eu vou tentar ir até o fim. Se não der, a gente continua depois do luau. Lembra, né? Semana que vem nós temos um outro compromisso. O texto diz o quê? Que a primeira missão do Espírito é o quê? Convencer o homem do... Leia aí na sua Bíblia. Coloca aqui para mim o verso de número... Enquanto isso, você já vai procurando aí na sua Bíblia. O verso de número 8, por favor. João 16:8. Glória a Deus, vai dar certo. Pronto. Vamos lá. Segura aí. Tá bom, Ludmila, por favor. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do... Vamos lá, eu falei que ia ser didático, né? É que eu não tenho a canetinha. Do pecado. A Bíblia deixa clara que é um pecado. Buguei, né, a cabeça de vocês? Vou falar heresia aqui não, viu, pastor? É do pecado. Mas Renato, e esse tanto de pecado? Gente, eu pensei muito antes de trazer aqui para não confundir ninguém. Mas eu vou tentar eu vou falar pausadamente isso, para que você entenda isso. O pecado que o Espírito Santo vem convencer é de não reconhecer o Filho. Esse pecado é o que condena lá
Ah, Renato, e os demais pecados? Por exemplo, a mentira, o roubo, a maledicência. Essa lista inteira, infinita que tem. Tu está me dizendo que, talvez alguém esteja imaginando aí, né? Tu está me dizendo que se eu aceitar Jesus, crer que Ele é o único e suficiente Salvador, é o meu Salvador, é meu papai, mas eu posso continuar uma vida de devassidão, por exemplo, né? Vou usar esse termo, uma vida de pecado. Isso não está dizendo, não está dando um precedente ou uma abertura para isso. Porque quando eu reconheço, aí vai começar a obra da regeneração. Entra aí outra coisa chamada doutrina de regeneração, transformação, que é a partir do Espírito habitando em mim, vai gerar uma transformação, né? Que vai aparecer o que lá? Está escrito lá em Atos, né? Ou Gálatas, né? Que vai evidenciando os frutos. Vocês estão comigo aqui? Eu quero que vocês entendam isso. Quero que vocês entendam isso. Eu preciso que vocês entendam isso. A obra da justificação é muito linda. A obra da justificação é muito linda. Vamos entender, vou mais devagar. Quem já ouviu falar aqui da doutrina da justificação? Ela é uma doutrina que, para mim, é uma das doutrinas mais importantes do cristianismo. E a doutrina da justificação, né, ela é uma chave para entender isso daqui. Bora lá. Vou tentar esmiuçar de uma forma simples aqui. Né, o verso ele é claro, né? Porque os homens não creem em mim, né? É porque esse é o pecado, né? Que é a continuação do pecado, aí tem a vírgulazinha continuação. Aí ele fala, o próprio Jesus fala, porque eles não creem em mim. É esse pecado que condena o homem. Amém? Vocês estão comigo aqui? A Bíblia, ela trata de muitos assuntos. Dentre esses assuntos, ela fala que Deus não está cobrando mais os homens dos seus pecados. Bora lá, com calma aqui. Na cruz, aconteceu algumas coisas. Na cruz. Quem lembra lá na cruz, Jesus? Na cruz, Jesus levou, repita comigo, todos. A Bíblia diz que Deus, o Pai, castigou por conta dos nossos pecados. Quais pecados? Os pecados do passado, os do presente, os do futuro. Isso é poderoso demais. Os do passado, os do presente e os pecados que eu ainda vou cometer. É por isso que a ira de Deus é aplacada, porque quando eu continuo pecando como pecador que sou, e peco, a ira de Deus é aplacada porque os pecados já foram imputados sobre Cristo, lá na cruz. Amém? A doutrina da imputação, o ensino da imputação, foi imputado sobre ele. Ele recebeu toda a ira de Deus. Aí ele já não vê mais o Renato, a Euzélia, a Kiane, a Lara, não vê mais. Ele vê quem? O Filho. Ele vê o Filho. Ele vê o sacrifício naquela cruz. Eu não estou falando aqui de hipergraça não, irmão. Porque todo bom filho, todo bom cristão, que
que se converteu genuinamente, ele vai ter uma vida digna. Amém? Ele não vai deliberadamente andar em pecado. A vida dele vai demonstrar, vai apontar justamente para as outras duas coisas que faz parte também da obra do Espírito. Lá em 2 Coríntios 5,19 diz assim: Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e vos confiou a mensagem da reconciliação. Veja bem, Deus, em Cristo, o apóstolo Paulo está falando lá, apontando para Cristo, aonde? Na cruz, ali, em tudo aquilo que estava acontecendo. Na cruz aconteceu muita coisa. Ele estava reconciliando consigo o mundo que estava separado por conta do pecado. Não levando em conta o quê? Os pecados dos homens. Aqui pecado está no plural. Que é justamente esses pecados que nós padecemos por conta do pecado lá do Éden. Esses pecados, Jesus já pagou o preço por nós. Esses pecados, Jesus já pagou o preço por nós. E isso é tão lindo, porque após tudo isso, Ele ainda nos deixa a missão da reconciliação. Vocês estão comigo aqui? Ou está muito rápido? Em outras palavras, vamos tentar resumir isso daqui. Deus não vai castigar o homem lá no juízo, lá no final de tudo, né? Quem já ouviu aqui aquele velho ditado que todos os caminhos levam a Deus? Uma mentira, né? Uma meia verdade, porque não deixa de ser verdade isso. Renato, você está brincalhão hoje, né? Está com as coisas assim mesmo. De fato, irmãos, tudo vai levar a Deus. No último dia, todos nós estaremos diante do trono branco. Todos nós. Então, uma meia verdade. Mas somente um caminho leva a vida. Não é verdade? Somente um caminho leva a vida. Que é justamente Cristo. E é esse negar, é o não reconhecer da obra de Cristo que nos leva à perdição. É esse pecado que vai condenar o homem. É esse pecado que vai condenar o homem. Ah, Renato, então quer dizer que eu reconheci, eu posso? Não. Como eu falei, né? Estou lá no início. Depois eu vou até trazer a obra, algumas das transações que aconteceu na cruz, para você não ficar aéreo aí. Até que a primeira lição. Mas a doutrina da justificação, a doutrina da imputação, a doutrina da reconciliação, a doutrina da graça, da justificação, tudo isso aconteceu na cruz. Tudo isso aconteceu na cruz. Deus, Ele não vai cobrar de mim, de você, algo que Ele já condenou, já pagou. O Filho já pagou. Ele não vai cobrar de mim, de você, alguma coisa que já foi pago.
Mas o fato de não reconhecer o Filho, isso condena. E é o próprio Cristo que está falando. Por não crerem em mim, isso sim os levará à perdição. Na cruz, quando Jesus morreu, Deus castigou Jesus por todos os pecados, do passado, do presente e do futuro. E por isso, Ele imputa só um pecado. Chegar no último dia, nós já sabemos, né? Lá no céu tem uns relatóriozinhos, tem uns livrinhos, né? Vamos chegar no último dia, no dia do julgamento. No dia que nós estaremos diante do trono do Senhor. E Ele vai olhar para nossas vidas. Vai olhar para os relatórios que tem escrito a nosso respeito nos céus. E eu vou usar o termo aqui, é CPF por CPF, gente. Eu não posso prestar conta pela vida do meu filho, por exemplo, ou da minha esposa, ou da minha filha. É eu e Deus. E óbvio, tem um galardão, tem tantas outras coisas. Mas no que diz respeito à evangelização, no que diz respeito à obra, não crer em Cristo é o princípio de tudo. E hoje é o que nós mais vemos. E se pessoas vão indo para o inferno, às vezes até escarnecendo do cristianismo, do próprio Cristo. E nós não temos feito nada. Vocês estão comigo aqui? Repita comigo. O Espírito Santo vai me usar para que pessoas creiam em Jesus. Veja bem, não é você que vai convencer. Não sou eu que vou convencer. Mas Ele vai te usar como canal. Quem vai convencer Ele, nós só temos que ser o interlocutor nessa brincadeira toda. É simples. Nós precisamos entender que nós só precisamos ser o meio de comunicação. Quem convence é o próprio Espírito. E o segundo aspecto, da justiça, né? Do pecado, da justiça. Da justiça porque, está lá no verso de número 10, porque eu vou para o Pai, e não me vereis mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês aí. Qual foi a última vez que tu viu Cristo? Jesus. A última vez que você viu Jesus? Todo mundo está me olhando assim como... Ei, Pedro, qual foi a última vez que tu viu Jesus? Eu nunca vi. Nunca vi. Aqui ele está falando literal. Carne e osso. Alguém já viu Jesus encarnado? Aqui. Mas o Espírito Santo. Bora lá. Bora lá. Eu também não vi, não. Mas o Espírito Santo, através de mim e de você, quer convencer as pessoas que existe justiça, que existe certo e existe errado. Porque Jesus, Ele foi esse modelo de justiça. O mundo não verá mais Ele. Até Ele voltar. Mas hoje, agora, ninguém vai ver Ele encarnado. E Ele foi o modelo de justiça. Mas onde é que o mundo vai ver esse modelo de justiça novamente? Adivinha? Através de Cristo, do Espírito, da obra do Espírito, gerando Cristo em mim e você. Vocês estão entendendo? O Espírito em mim e você vai transformar, viu? Vai transformar, porque quando eu fui convencido que Cristo é Salvador, começa a transformação, a regeneração. O velho homem, né? A antiga natureza vai sendo mortificada e começa sendo uma transformação. E nós vamos nos tornando o quê? Pequenos cristos.
modelo de justiça, porque nós vamos nos transformando para a semelhança do Filho. Aí, a pergunta inferida aqui é: onde é que o mundo vai ver a justiça em Cristo? Através de mim, de você. Através da nossa conduta. Através da forma como nós nos falamos, nos comportamos, nos relacionamos. Por exemplo, quem aqui conhece o pastor Raimundo Nonato? Quem não conheceu, pelo menos viu aqui domingo. Aquele homem ali, meus irmãos, eu conheço muitos homens piedosos. Eu tive o prazer de conhecer muitos homens piedosos, mas como meu pastor, são poucos. 2 homens, eu posso dizer que eu conheço, que são muito, que para mim assim, são muito de Deus, muito parecidos com Cristo. Pastor Ebiúbe e pastor Raimundo Nonato. Mas como eu estou aqui, eu vou honrar, já honrei o pastor Ebi, agora eu vou honrar o meu pastor, vou falar dele. O pastor Raimundo Nonato, se você chegar nele, ele vai te saudar com um beijo. E se ele te conhecer mais um pouco, ele vai te chamar de príncipe ou princesa. Meu irmão, você pode não conhecer ele, mas ele exala amor. E isso não tem como, irmão, não tem como. Você que conhecer, só de lembrar, você sentiu aí. Isso é Cristo, é a obra do Espírito através daquele homem. E não tem como o mundo não olhar para pessoas piedosas como essa e não dizer: a justiça de Cristo está ali. É uma manifestação da justiça, porque foi transformado. Vocês estão comigo aqui? E isso está disponível. A gente olha para o pastor Nonato. Claro, ele tem uma caminhada, uma obra muito específica delegada a ele pelo próprio Deus. Mas ele se pôs disponível. E uma das coisas que o nosso pastor ama, e o pastor Carlinhos vive falando sobre isso, é que é justamente a evangelização que está no coração do pastor Nonato e da pastora Maria de Jesus. E eles são um modelo de justiça nessa terra, porque pensa num homem parecido com Cristo. É o pastor Raimundo Nonato. Eu olho para aquele homem, quando eu estou com ele, eu me calo, eu só quero ouvir. Eu só falo se ele perguntar alguma coisa. E eu estou atiçando isso, porque você que não conhece, dá oportunidade de sentar do lado, vá atrás. Você vai ver que eu não estou mentindo. Tem pessoas aqui que podem testemunhar do que eu estou falando aqui. Então, as pessoas estão aguardando ver esse modelo de justiça em nós. E o Espírito Santo que vai convencer. É o Espírito Santo que vai transformar essa visão. Vai trazer essa transformação a partir do primeiro convencimento de que Cristo. Mas nós seremos esse canal. Nós seremos esse canal. Nós seremos esse modelo de justiça. Porque elas não verão mais Jesus encarnado. Elas verão a mim e a você, os discípulos de Cristo. Então o Espírito Santo precisa ter esse espaço para fluir. Através de nós. Amém? Repita comigo. O Espírito Santo vai me transformar de tal forma que eu serei um modelo de justiça nessa terra. Terceiro aspecto. Vai dar de fechar. Vai dar de fechar. Terceiro aspecto, do juízo. Por que do juízo? Está lá no verso 11. Porque o príncipe deste mundo já está condenado. Olha que coisa maravilhosa. Quem é o príncipe deste mundo? A Lara falou ali, eu só não ouvi. Quem é a Lara?
Como alguns dizem, né? O coisa ruim, né? Sem futuro. É o famoso Satanás, né? O diabo. Aquela galera lá que não tem nada para fazer da vida e fica tentando os outros, os filhos da luz. Eles já estão derrotados. Olha lá, ó, porque o príncipe deste mundo já está, ele já está condenado. Ele já está condenado. O fim dele já está escrito. Está lá em Apocalipse, depois lê lá. Lindo. Perfeito. Tem spoiler, viu? No final vai dar tudo certo. Meus irmãos, um dos maiores enganos que nós temos, principalmente no tempo que nós temos vivido, é dizer às pessoas que não vai haver juízo. Que esse mundo aqui vai acabar, que é desse jeito que está aqui, no máximo vai piorar um pouquinho mais, e é isso. Essa filosofia vã que tem acontecido nesses dias. Todo mundo vai continuar vivendo a sua vida do jeito que bem entender. E que não vai haver nenhum tipo de consequência para os atos. Aí eu digo aqui, os pecados, no plural, vividos durante essa vida terrena. Tem muita gente achando isso, tem muito ensino sobre isso. Essa hipergraça mesmo aí, cuidado, viu? Aquela doutrina do salvo para sempre, vigia. Uma vez salvo, salvo para sempre. A minha Bíblia, ela me diz que o pecado ou o mal será punido e o bem, o que é certo, será galardoado. Vocês já viram isso na Bíblia? Ou já ouviram falar sobre isso? O pecado vai ser condenado e o bem, aquilo que nós vai ter galardão. Simples. Lá, vou usar o texto de Marcos de novo, que eu falei agora há pouco. Coloca para mim Marcos 16:15. Exemplifica bem. Justamente isso. Isso é o ID, né? Alguns, o Isaac deve ter ouvido aí esse último mês aí, todo dia, toda hora aqui. Vão pelo mundo todo e pregam o evangelho a todas as pessoas. 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberão algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Tá bom até aqui. O diabo já está condenado. E o mundo vai saber disso quando nós, agentes de transformação, expusermos isso. Como? Acabamos de ler aqui. Coloca para mim lá de novo, Ludmila. Acabamos de ler. A partir do verso de número 17. Como que as pessoas vão saber que já houve juízo para o diabo? Quando acontecer essas coisas aqui, no movimento de evangelização, vai acontecer isso aqui. Esses sinais. Expulsarão em nome de Jesus demônios. Qual foi a última vez aí que você expulsou um demônio? Falarão novas línguas. Qual foi a última vez aí que você fluiu nisso?
Passa para o 18, Ludmila, por favor. Pegarão as serpentes, beberam algum veneno mortal, não lhe farás mal. Né? Isso daqui, eu acredito que tinha muito mais a ver ali com o princípio da igreja, que tinha muito aquele negócio de beber o vinhozinho e tal, sentar na mesa, né? Mas vamos dizer aqui que... Como é que eu posso resumir isso? Que não vai ter nenhum intento sobre a sua vida. Não terá, os planos do inimigo não terá eficácia contra a sua vida. E estenderá suas mãos e serão curadas. Pessoas serão curadas. Irmãos, imagina comigo, esse exemplo. Imagina comigo, uma pessoa que está doente, que não crê em Jesus, ou crê em qualquer outra coisa, está doente. E você chega como agente de transformação naquele lugar. Convenceu, conseguiu orar pelaquela pessoa. Estendeu a mão, aquela pessoa levantou curada. Ela não vai agradecer Maria, não. Ela vai agradecer a você e quem você representa. Ela vai exaltar. E quando eu falo Maria aqui, gente, não é menosprezando, né? Principalmente os irmãos aí católicos, né? Não sei se tem alguém nos visitando, faz parte, né? Não é menosprezando mais a glória de Jesus. E as pessoas vão enxergar que essa obra, porque doença, enfermidade é obra de quem? Das trevas. E nós, como agente de transformação e de cura, nesse movimento de evangelização, especificamente aqui nesse texto de Marcos, nós estamos dizendo, através disso, que a obra do diabo está falida. Que já está falida. Quando nós operamos, quando o Espírito opera através de nós, e levanta alguém de um leito. E aqui, nesse texto de Marcos, às vezes quando nós lemos esse texto, muitos de nós achamos que são dons espirituais. Aqueles dons de poder, por exemplo. Não era aquela categoria de dom de poder. Por exemplo, dom de cura, dom de fé, dom de milagre, operação de milagres. Esses serão curados aqui, ela está disponível, repita comigo, para todos nós. Esse nível aqui de cura está disponível para todo cristão. Então diga assim, é para mim. Esse nível aqui, abre aspas, é genérico. É para todo cristão. E o pré-requisito é crer. É que nem o falar em línguas aqui. Falarão outras línguas. Não é apontando especificamente para o dom de línguas ou interpretação. Não é aquela categoria que está descrita lá em 1 Coríntios. Abre aspas, é um termo genérico aqui também. Que nós falamos, né? Todo cristão, eu acredito nisso. Que todo cristão tem que ter essa experiência do falar em línguas. O dom é outra coisa. Mas no que diz respeito a isso, meus irmãos, nós precisamos voltar a experimentar essas coisas. E o momento propício para isso é agora. E nós precisamos desmistificar algumas coisas, dentre elas. A primeira e a mais clara é que eu sou passivo no que diz respeito a isso. Eu sou o agente, o interlocutor. O Espírito Santo é o ativo na história. Não adianta, eu posso pregar aqui, o pastor Carlinhos pode pregar aqui, a pastora Fernanda pode pregar aqui, o pastor Raimundo Donato pode vir pregar aqui. Quem vai convencer é o Espírito de Deus. Quem me convenceu o dia que eu não prestava foi o Espírito Santo. Quem convence as minhas convicções, quem vai me quebrando das minhas convicções diariamente, é o Espírito Santo. E nós precisamos entender esse básico. E se nós entendermos isso,
eu acredito que nós seremos um pouco mais ousados. Porque muitas das vezes nós achamos que a responsabilidade é nossa, e nós jovens, quando nós tendemos a não querer responsabilidade. Isso vai mudar. Isso vai mudar. Mas a maioria tende a não querer responsabilidade. E de fato, a responsabilidade que nós temos aqui é só de seu canal. Acreditar que o Espírito de Deus é que vai agir. Só que a gente quer fazer muitas coisas. O que nos foi direcionado nesses dias? Eu navegarei, faço fenômeno. Todo mundo recebeu o cartãozinho, não recebeu? Você já escreveu o nome das pessoas no cartãozinho? Você já está orando por ela? Vai chegar o dia de você fazer o convite. Faça. Sem medo. Faça sem medo. Ela vindo aqui ou indo apenas à célula. A obra de convencer é do Espírito Santo.